Olá, amigos do canal Em Família, sejam bem-vindos ao estudo da lição da Escola Sabatina. Nós seguimos agora com a segunda parte do estudo da lição número 12. Eu te convido a apoiar esse canal, apoiar esse ministério, curtindo esse vídeo, verificando se você já é inscrito no canal e compartilhando esse material com seus amigos, tá bom? Você também pode participar do nosso estudo através dos comentários, deixando aí suas impressões com relação ao estudo, seus pedidos de orações e a cidade de onde você estuda a lição da Escola Sabatina com a gente. Nós fazemos sempre uma breve recapitulação do que nós vimos na primeira parte desse estudo. E se porventura você não acompanhou com a gente essa primeira parte do estudo, não se preocupa, no final desse vídeo eu vou deixar uma sugestão para você terminar o seu estudo da lição número 12, tá bom? Então nós fazemos aqui a nossa recapitulação e nós vimos que a ênfase da lição número 12 é para o testemunho, para a pregação do Evangelho, principalmente a partir de uma vida com Deus, um relacionamento íntimo com Ele. Então nós vimos aqui que nós precisamos transbordar o amor de Deus para que os outros possam ser impactados por esse Evangelho, A lição nos orienta aqui que o verdadeiro testemunho, a maior pregação que nós podemos fazer do Evangelho é contar aos outros o que Deus tem feito na nossa vida, as nossas experiências pessoais com Deus, Então nós vimos também que esse Evangelho, essa pregação jamais pode ser imposta. Nós não podemos forçar ninguém a aceitar a Deus ou a sua palavra. A lição vai dizer que a imposição é contrária ao caráter divino. Todas as vezes que nós falamos de Deus, que nós pregamos o Evangelho, é trabalho do Espírito Santo o papel do convencimento dos corações, Nós só podemos ser instrumentos na pregação do Evangelho. Então nós seguimos agora para a segunda parte desse estudo, mas antes eu te convido a fazer comigo uma oração. Oremos. Santo e bendito Deus, graças te damos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua missão, a ordem de pregar o Evangelho ao redor do mundo, anunciando, Senhor, a Tua breve volta, que Teu Santo Espírito possa estar com cada um de nós nesse estudo, nos dando o entendimento e o poder para viver essas verdades. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição de terça-feira traz o título Como Falar de Jesus. E aqui no comecinho do nosso estudo de terça-feira, nós somos lembrados do verso para memorizar dessa semana. Você se lembra? Ele está registrado em Isaías capítulo 50, versículo 4. E a primeira parte dele diz assim: O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Então a lição de terça-feira vai dizer assim: Deus chama cada crente a cooperar com ele nessa obra, na obra de falar de Jesus, e promete dar-lhe palavras de sabedoria para que você saiba consolar os cansados. Fazendo aqui uma referência ao nosso verso para memorizar dessa semana. Então nós temos aqui outra referência bíblica, bem conhecida também quando se trata do tema da missão, da pregação do Evangelho, que é a de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. A pergunta 3 traz essa referência bíblica e nós podemos aprender aqui a respeito da pregação do Evangelho, a respeito de uma vida que fala desse Evangelho. Então nós temos aqui a orientação nesse texto de como viver em unidade, em amor, com mansidão, dominando a língua, E no último versículo desse texto, eu gostaria de ler junto com vocês, no versículo 15, nós temos o texto que diz assim: Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, aqui o texto nos incentiva a estarmos sempre prontos, preparados, através do estudo da palavra de Deus, através da oração, da comunhão, estarmos preparados para dar razão da nossa fé. E quando nós pensamos em dar razão da nossa fé, falar para os outros do amor de Deus, a lição nos traz aqui algumas sugestões simples. Na verdade, são 7 sugestões para que nós possamos ter mais intenção, para que nós possamos desenvolver essa atitude de falar do amor de Deus para os nossos amigos, para as pessoas que nos cercam. Então, a primeira sugestão: construa uma amizade. Então, a lição vai nos orientar aqui que nós precisamos desenvolver um relacionamento amistoso com aquelas pessoas com as quais nós vamos falar de Jesus. A segunda sugestão: ore para que o Espírito Santo atue no coração dessa pessoa.
Então, se você tem uma pessoa ali que você desenvolveu uma amizade, deseja falar de Deus para essa pessoa, ore por ela, para que o Espírito Santo possa atuar no seu coração. Terceira sugestão, busque formas naturais de falar. Então, ao desenvolver essa amizade, ao desenvolver esse relacionamento, você vai encontrar formas naturais de falar da palavra de Deus, né? Situações que vocês estejam vivendo, oportunidades que vão surgindo para que o assunto surja de forma natural. A quarta sugestão, procure conectar seu novo amigo a outras pessoas da igreja. Então você vai encontrar oportunidades ali de apresentar essa pessoa para os seus amigos da igreja, para convidá-la, quem sabe, para uma programação especial, uma social, um programa jovem, para que essa pessoa também se sinta querida, possa sentir ali, como diz aqui a lição da Escola Sabatina, o acolhimento da sua comunidade. Bom, na sequência, a quinta sugestão. Ore pelas necessidades e pelos questionamentos específicos desse seu amigo. Então você vai encontrar nessa relação de amizade ali as necessidades dessa pessoa, dificuldades, desafios que ela esteja enfrentando, ou quem sabe questionamentos específicos com relação à palavra de Deus. E por aí você pode começar uma conversa, começar um diálogo que vai levar ao estudo da palavra, a uma oração, né? Então na sexta sugestão, nós temos aqui que vai chegar o momento de dar o próximo passo. Então, em algum momento dessa amizade, desse processo, você vai identificar que chegou a hora de dar o próximo passo. Quem sabe oferecer um estudo bíblico, sugerir que ela se prepare para um batismo, para aceitar Jesus como você também aceitou. E a última sugestão, o último conselho, suas ações devem revelar a quem você pertence. Então, durante todo esse processo, durante toda essa convivência, a pregação mais eloquente, como nós já vimos aqui no nosso estudo, é uma vida, né, cheia do Espírito Santo, uma vida que demonstre que você pertence a Jesus Cristo. A lição termina aqui dizendo que à medida que nosso caráter é moldado segundo o caráter de Cristo, esse é o processo da santificação, viveremos de modo a atrair pessoas até Ele. Então, que a nossa vida, que a nossa santificação em Cristo Jesus possa atrair nossos amigos, as pessoas que nos cercam para Jesus. Vamos avançar para o estudo de quarta-feira e nós recebemos aqui o título Um Filho que se Afastou. E a lição de quarta-feira traz para a gente esse sentimento, né, de você ter um filho, um esposo, um irmão que se afastou dos caminhos de Deus. Um ente querido seu que, apesar de ter sido criado nos caminhos de Deus, decidiu romper com o relacionamento com o Senhor. A pergunta 4 traz para a gente aqui a referência de Oséias. E nós vamos ver nessas passagens Deus se referindo a Israel ou a Efraim, em algumas passagens aparecem as duas palavras, para falar como ele se apostatou, como ele se desviou dos caminhos do Senhor. Então vamos ler juntos aqui Oséias capítulo 7, o versículo 10 fala assim: a arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Então, além dessa referência bíblica, nós recebemos aqui também no corpo da lição outra referência, a de Jeremias, capítulo 31, e ali nós podemos ver, em sentido figurado, Raquel, a avó de Efraim, chorava porque ele havia rompido um relacionamento com Deus. Nós encontramos isso no versículo 15. Vamos fazer essas leituras juntos? Então, a lição traz para a gente Jeremias, capítulo 31, o versículo 15 é o lamento de Raquel, avó de Efraim, e no versículo 16 e 17 o Senhor vai consolá-la. Então, vamos ler juntos. Versículo 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Então o Senhor vai trazer uma palavra de consolo para ela, a partir do versículo 16. Assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. E o versículo 17, a esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Então nós vamos encontrar aqui a promessa de Deus para essa avó que chora pelos seus filhos, né? Dizendo que o Senhor vai resgatá-los, o Senhor está trabalhando no coração deles.
Então, nós recebemos também a pergunta número 5 para completar essa leitura. Ali nos versículos 18 e 19, nós vamos ver como que representado a conversão de Efraim, como ele se toca, né? Como ele percebe que não há futuro, que não há esperança em andar, em viver longe dos caminhos do Senhor e decide retornar. É uma figura para que nós possamos também encher os nossos corações de esperança por aqueles que, porventura, nossos irmãos, nossos entes queridos, aqueles que decidiram se afastar dos caminhos do Senhor. O versículo 18 diz assim: ouvi muito bem que Efraim se queixava dizendo, tu me castigaste e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. E o versículo 19 conclui nossa leitura. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Então, aqui a representação de alguém que cai em si e decide voltar aos caminhos de Deus. Que essa seja a nossa realidade, né? Se porventura nós temos aí familiares, amigos que estão afastados dos caminhos de Deus, certamente você conhece alguém nessa situação, nós possamos continuar orando, pedindo ao Senhor que abra os olhos dessa pessoa, que o reintegre no seio da família cristã e que o faça voltar aos braços do Pai. Na parte final do nosso estudo, a lição faz algumas considerações. Sempre há esperança. Deus não desiste de nós. E embora Ele repreenda o seu povo, repreenda os seus filhos, discipline aqueles que Ele ama, a compaixão divina não falha. Na parte final do estudo, nós lemos assim: Ele nunca se esquece de quem se desviou. Os pensamentos divinos a respeito dessa pessoa não são passageiros, mas cheios de afeição, desejando sinceramente o bem dela. Então, Deus não age como nós agimos, né? Os sentimentos de Deus são puros, são santos. Ele anseia para que o pecador se arrependa e volte para os braços do Pai. A lição conclui dizendo: Deus diz que seu coração anseia por aqueles que se desviaram. O Senhor deseja que voltem a Ele e sua misericórdia é grande. Amém, né? Nós seguimos aqui para a parte final do nosso estudo da lição número 12, com a lição de quinta-feira: Eu os farei voltar. E aqui no comecinho do nosso estudo, nós recebemos a pergunta número 6, com a referência bíblica de Zacarias, capítulo 10. A lição vai pedir para a gente fazer essa leitura até o versículo 12. Mas eu destaquei aqui o versículo 6 para nós lermos juntos. E esse texto fala aqui das promessas de Deus, das promessas de salvação, de restauração, né? Como ele promete reconciliar o seu povo. Então o versículo 6 vai dizer assim: fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então esse texto fala aqui de como Deus vai ouvir o seu povo, vai fazer o seu povo voltar para os seus caminhos, né? Muito pertinente ao tema que nós estamos estudando aqui. E a lição considera assim que se relacionar com um ente querido que decidiu se afastar dos caminhos do Senhor pode ser desafiador. Os sentimentos, né? Ela vai destacar aqui a frustração, a impotência diante de decisões que nós não podemos mudar, né? Dessas pessoas, desses entes queridos. E ela vai dizer assim: por isso é essencial que as suas atitudes e palavras sejam fruto do tempo que você passa com o Salvador. Então, o destaque da lição é para o nosso testemunho. Na verdade, o destaque da lição de quinta-feira é para o nosso testemunho e para a oração, né? São as armas que nós temos para poder ajudar esses nossos irmãos que estão afastados dos caminhos de Deus. Inclusive, a lição vai trazer aqui um episódio bíblico muito interessante. Um pouco antes de Pedro negar a Jesus, ele vai receber do mestre as palavras de que Jesus está orando por ele, né? Nós vamos ler esse texto, mas antes a lição diz assim: o testemunho de sua vida, suas ações, palavras e orações por seu cônjuge ou filho que se afastou, pode transformar profundamente o futuro deles. Então vamos fazer essa leitura. No corpo da lição, nós encontramos a referência bíblica de Lucas. No capítulo 22, nós podemos ler ali
Nos versículos 31 e 32, nós vamos ler esse diálogo ali entre Pedro e Jesus. Jesus vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então aqui nós temos esse diálogo mostrando que Jesus orava pelos seus discípulos, né? Ele sabia que viriam momentos desafiadores para todos eles, mas estava em oração, principalmente por Pedro, né? E nós vamos entender aqui pela lição que nós precisamos entregar essas pessoas em oração a Deus, né? Através das nossas orações, clamar por elas e viver uma vida de intimidade com o Senhor, testemunhando da alegria de fazer parte do reino de Deus. A lição destaca que nós devemos entregar os nossos sentimentos, né, de tristeza, de julgamento, de condenação e substituí-los por amor, né, pelo amor que nós recebemos de Deus, né, que nós, assim como nós nos relacionamos em amor com Deus, nós precisamos também transmitir para essas pessoas. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, vai dizer que o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Então, na parte final desse estudo, nós vamos perceber aqui a lição dizendo que, por meio do exemplo de uma vida coerente que aponta para Cristo, aqueles que rejeitaram o Senhor enxergarão em nós algo que só pode vir de Deus. E ela destaca 3 coisas: a paz que excede todo o entendimento, o amor que não desiste e a esperança que crê contra todas as probabilidades. Que através desse estudo nós possamos ter renovadas as nossas esperanças, né? Que nós possamos perseverar em oração por aqueles que amamos e que porventura estão afastados dos caminhos de Deus. Que essa lição possa ter abençoado a sua vida, possa ter acrescentado a sua experiência espiritual e fortalecido a sua fé. Não se esqueça de apoiar o canal Em Família, curtindo esse vídeo, verificando se você já é inscrito no canal e compartilhando esse estudo com seus amigos. Se prepare para estar conosco na próxima lição. Até lá!